Você já sentiu como se tivesse uma parte sua querendo muito ir para frente, progredir, mudar, fazer dar certo, e outra parte puxando você para trás o tempo inteiro? Como se você soubesse exatamente o que deveria fazer, mas quando chega a hora, alguma coisa trava? E talvez pior ainda, você já viu vídeo sobre isso, já tentou mudar, já tentou se organizar e prestar mais atenção, mas continua acontecendo a mesma coisa. Esse vídeo é para você que sente que se auto-sabota o tempo inteiro e já está cansado disso. Eu tentei explicar aqui de uma forma mais simples possível para que entenda e facilite o teu processo, para que você consiga entender como a tua mente tem funcionado e comece a mudar esse padrão ainda hoje. Mas se você continuar o vídeo, precisa praticar com comprometimento, não só ouvir, concordar e pular para o próximo, porque o que eu vou te mostrar aqui pode até parecer simples, mas é literalmente uma das bases do que a gente trabalha em terapia. E existe muita evidência científica mostrando que isso funciona de fato. Porque da mesma forma que o seu cérebro aprendeu a ter certos padrões, ele também pode aprender novos padrões. Então fica comigo até o final, porque quando você entende isso, você finalmente começa a enxergar o que precisa mudar de verdade. Aliás, eu sou a Júlia, psicóloga, e trabalho muito com ansiedade, pensamentos excessivos e esses padrões de comportamento. E uma coisa que eu percebo o tempo inteiro é que muitas pessoas se tratam como se elas fossem o próprio problema, quando na verdade elas nunca entenderam o que realmente estava acontecendo dentro da própria mente. Então, antes de você se chamar de preguiçoso, fraco, sem disciplina, ou até mesmo alguém que estraga a própria vida, você precisa entender o processo, porque nada disso acontece do nada. Existe uma sequência aí dentro. E quando você entende essa sequência, muita coisa começa a fazer sentido. Então imagina isso. Você manda uma mensagem para alguém e essa pessoa demora a responder. E aí vem alguns pensamentos de eu acho que ela não gosta mais de mim. Eu acho que eu posso ter falado alguma coisa errada. Acho que ela tá me rejeitando. Seu cérebro trata esse pensamento como se fosse uma verdade. E o que acontece? Vem emoção. Vem ansiedade, medo, insegurança e o comportamento aparece logo depois disso. Você começa a se analisar demais, reler a mensagem, evitar responder, cria distância ou agir de alguma forma estranha. Percebe? O comportamento ele não apareceu sozinho, ele veio de uma emoção. E a emoção veio de um pensamento que o teu cérebro acreditou que era verdade. E o problema é que depois de um tempo, tudo isso acontece tão rápido que parece automático. E aqui entra uma coisa muito importante. O teu cérebro não foi criado para deixar você feliz o tempo inteiro. Ele foi criado para sobreviver. Então ele tenta economizar energia, tenta criar padrões para só buscar ali depois, para não precisar ficar o tempo todo refletindo sobre tudo, para prever perigo, para evitar a dor. E isso foi extremamente importante para a sobrevivência humana, porque antigamente errar uma previsão podia realmente colocar alguém em risco. O problema é que hoje ele faz isso até em situações emocionais. Então, se você viveu alguma rejeição, críticas, vergonha, pressão, medo de errar, o teu cérebro começa a tentar proteger você dessas experiências, mesmo que isso prejudique a sua vida em um outro ponto. E é por isso que às vezes você procrastina porque tem medo de falhar, evita conversar porque tem medo da rejeição, revisa 1000 vezes uma coisa porque tem medo de errar, ou até desiste porque teme não ser suficiente. E quanto mais você faz isso, mais o teu cérebro entende. Eu consegui proteger a gente. Então ele mantém o mesmo padrão, mas isso vai se firmando cognitivamente na tua cabeça. E nesse ponto, muita gente começa a se ver como autossabotadora. Então eu quero saber em qual situação você mais percebe esse padrão acontecendo. Me fala aqui nos comentários. Porque o primeiro passo é começar a perceber isso com muita clareza. Todo esse processo de tentar e não conseguir, perceber que mais uma vez não deu conta de fazer o que tinha se proposto a fazer, pode gerar muita ansiedade. E é justamente por isso que eu criei um material gratuito com sinais sutis de ansiedade. E eu fiz pensando em pessoas que vivem no automático, não conseguem prestar muita atenção no que está acontecendo na sua mente, porque muitas vezes a ansiedade ela não vem tão física, não vem só com crise de ansiedade.
É só aquele processo de pensar demais, pensar em muita coisa. Então dá uma olhadinha no conteúdo aqui na descrição para ver se faz sentido com alguma coisa que você tem vivido hoje. Mas indo para um outro ponto do vídeo, eu nem gosto de usar tanto esse termo autossabotagem, porque ele faz parecer que você está indo contra si mesmo, como se existisse uma parte sua querendo destruir a sua vida. E na maioria das vezes não é isso. Na verdade, é só um mecanismo de proteção funcionando de forma exagerada. O seu cérebro acredita que está ajudando em você. E ele pode até mesmo ter ajudado durante um bom tempo na sua vida. Mas chegou um momento que isso tem trazido consequências. Porém, isso não nasce de uma ideia de você querer se destruir. Pelo contrário, é de querer se proteger. Igual a uma mãe super protetora que, de tanto prender o filho não aprende a viver, não se sente capaz de fazer nada. Essa mãe super protetora pode ser também teu cérebro. E se você entende isso, você começa a mudar também a forma como você olha para você mesmo. Eu tive que mudar de cenário, porque onde eu estava muito barulho de obra. Aqui até tá um pouco, mas isso não vai impedir da gente seguir. Tem até cachorro no vídeo, mas a gente segue do jeito que dá. Porque agora é uma parte muito importante, que é como começar a sair disso. O passo 1 é parar de tratar o teu pensamento como se fosse uma verdade. Primeira coisa, um pensamento não é a realidade. Isso pode parecer óbvio, mas presta atenção em tudo que passa na tua mente e comece a tratar como hipótese. Pensamento é hipótese, é interpretação, é uma previsão do cérebro. Então, quando vier à sua mente, vai dar errado, ninguém gosta de mim, eu não sou capaz, vai ser horrível, começa a perceber. Isso é só um pensamento, não é uma verdade absoluta. Você começar a se distanciar um pouquinho do teu pensamento nesse nível, entendendo que é só uma hipótese, isso já vai começar a mudar muita coisa. Um segundo passo é começar a entender a emoção. Porque quando o teu cérebro acredita naquele pensamento, então a gente entendeu que tem um pensamento, que vai gerar uma emoção, que vai gerar um comportamento. Então, quando um pensamento vem e o teu cérebro acredita naquele pensamento, o corpo vai reagir. É natural do corpo. E que bom que o teu corpo está funcionando. Mas vai vir ansiedade, medo, insegurança. Aqui acontece um erro muito comum, que é a pessoa pensar, se eu tô sentindo tudo isso, deve ser verdade, tá tornando mais real, tá parecendo mais real, porque eu tô pensando nisso, eu tô imaginando tudo o que pode acontecer e eu ainda tô sentindo. É quase como se estivesse acontecendo ali na frente, né? E o cérebro interpreta como se estivesse acontecendo também. Mas não, você é um ser humano racional que vai conseguir entender que a emoção só tá mostrando o que estava acontecendo naquele pensamento, só está mostrando qual é o sentimento que vem se aquele pensamento fosse uma realidade. Mas você já entendeu no passo 1 que não é uma realidade. Então, o papel da emoção nesse caso é só mostrar que o teu cérebro está acreditando naquele pensamento. Ela não está provando que aquilo ali é real. Então, se você sentir medo, não significa que existe um perigo real. Se você sentir ansiedade, não significa que você está diante de uma ameaça. Pode ser que só signifique que o teu cérebro está acreditando no que está passando na tua mente. Por isso que esse segundo ponto é muito importante, porque aqui pode ser mais difícil de entender ou de internalizar quando você está sentindo no teu corpo, já que a emoção torna tudo muito convincente. Depois disso, a gente vai para um terceiro passo, que é buscar outras evidências. Então, ao invés de você aceitar automaticamente o primeiro pensamento como se fosse verdade, sem questionar e começar a agir a partir daquilo ali, você vai começar a questionar. Então, como é que a gente questiona? Começa a se perguntar que evidências que você tem na tua vida que realmente é aquilo ali, né? Pode existir uma outra explicação? Uma outra pessoa veria de outra forma? Um amigo meu, a minha mãe, alguém da minha família? Ou você pode até usar um que é muito bom. Se fosse o meu amigo passando pela mesma situação, eu pensaria da mesma forma? Eu daria o mesmo conselho? Eu teria o mesmo tipo de julgamento sobre isso? E às vezes escrever no papel ajuda muito, tá?
porque você tira do automático. Às vezes você até se surpreende com a forma que aqueles pensamentos se repetem, porque se repetem, todos têm algum tipo de padrão. Aqui você vai ter um papel muito mais ativo. Você não vai mais só se questionar ou só entender, a pessoa tá brava comigo. Você vai perguntar, você vai conversar. Eu falei alguma coisa diferente aí que você pode ter se chateado, não ter gostado, né? Você vai começar a perguntar um pouco mais para quem você tem mais intimidade, não precisa ser para todo mundo, né? Para quem você sente um pouquinho mais de segurança. Ao invés de você entender, ninguém vai gostar disso. Você faz e você observa evidências reais, entendendo que o teu cérebro vai até querer buscar alguém que levantou uma sobrancelha para dizer que realmente não gostou. Mas aí você usa o fato de, vou perguntar para pelo menos 2 pessoas diferentes o que acharam, ou aonde eu posso ter errado, se de fato realmente não gostaram. Você vai questionando aos poucos onde você sente que dá, né? Onde você sente que vai ser desconfortável, porque eu nunca tentei isso, eu ainda tenho medo, mas aqui eu acho que eu posso ir, aqui eu posso forçar um pouquinho. Mas o próprio processo de você começar a questionar e pensar em outras possibilidades vai treinar o teu cérebro a parar de olhar só para um lado como ele olhava, entender muito mais a realidade como ela está se apresentando para você do que só da tua mente, da tua própria visão, do que você tá. Você tira um pouco, né, esse refletor de você e começa a olhar para o mundo de verdade. Porque é quase como se a gente estivesse usando um óculos vermelho, em que a gente vê tudo vermelho e a gente acredita que é tudo vermelho. Então a gente começa a devagarinho, tirando o óculos, tira um pouquinho e volta, tira um pouquinho e volta, porque você tem medo, você nunca olhou o mundo dessa forma. Mas aí você vai treinando até você conseguir de fato tirar o óculos e estar muito mais acostumado a olhar a realidade. E se você percebe que vive muito preso, muito presa à ansiedade, pensamento excessivo, autocrítica, esses ciclos de evitação, de comportamento que você não quer ter, eu tenho um guia mais aprofundado justamente sobre como lidar com esses padrões no teu dia a dia. E esse produto eu criei pensando justamente nisso, em que em um vídeo pode ficar muito difícil. E ele é como um guia mesmo, te guiando passo a passo no que você deve fazer. Mas também é bem direto, prático e focado em ajudar você a começar a aplicar isso tudo na tua vida real. A gente entendeu nesse vídeo que talvez você não seja só uma pessoa preguiçosa, uma pessoa fraca, alguém que está tentando destruir a própria vida, né? Talvez seu cérebro só tenha aprendido a te proteger de um jeito errado, de um jeito que te prejudica em outro lado. Então, o meu pedido final é que você comece, pelo menos, a se olhar com um pouco mais de autocompaixão, mas agora também com mais responsabilidade, porque entender o motivo não significa que você continua preso e usando isso só para justificar. Significa começar a perceber esses padrões, questionar o que sua mente fala e parar de acreditar automaticamente em tudo que você sente ou tudo que você pensa. Porque da mesma forma que esses padrões foram aprendidos, eles também podem ser modificados. E normalmente essa mudança começa exatamente aqui, quando você para de tentar se punir achando que isso vai gerar algum resultado. E você começa a entender o que realmente está acontecendo. Se esse vídeo fez algum sentido para você, peço que curta, se inscreva. E o meu objetivo aqui é te ajudar a entender sua própria mente e deixar de ser refém dela. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo.